seu empreendimento não é o seu caixa. Olá, sejam bem-vindos de novo. Estou aqui com a Lúcia, da Minha Contadora. Para você que está chegando agora, esse é o segundo vídeo onde a gente está falando com você que tem dúvidas sobre negócio, sobre ser CLT, ser MEI. Isso, inclusive, já está no primeiro vídeo dessa série, que já está no ar. Então, se você começou por esse vídeo, eu sugiro que você pause aqui, assista o primeiro para você começar chegar nesse com um pouco mais de conhecimento, tá bom? Porque isso é uma continuação. Então assista primeiro o primeiro vídeo dessa série. Eu estou aqui com a Lúcia novamente, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada eu. Adoro falar desses assuntos. Não é? Contadora adora falar de contabilidade, de assuntos de contabilidade. Não é? E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito recorrente nas minhas redes sociais, eu imagino que seja também na página da Minha Contadora, né? Que é o profissional que está começando agora, ou mesmo que já está atuando há muito tempo, tem muita dificuldade de separar o que é o meu dinheiro Eva, e o meu dinheiro Eva CNPJ, Eva empreendedora, Eva atuante, como autônoma, como a gente já falou. Como que eu faço? Como que eu entendo isso melhor, Lúcia? Isso, inclusive, é muito recorrente até quem empreende há muito tempo, sabia? Tá. É uma coisa muito fácil de escorregar, ok? Quando você recebe um montante, quando você é CLT, todos os pagamentos, né, referentes àquela atividade estão embutidos ou já foram pagos, correto? Sim. Que é assim, ó, o que você gasta para se alimentar, você recebeu um vale-refeição. Sim. Né? A condução também, você recebeu um vale-transporte. Sim. E você teve o desconto do imposto de renda na fonte. Sim, que a gente já explicou isso no primeiro vídeo. Quem não sabe o que é isso, volta. Isso. O INSS também é descontado, os 11%, para quem lá no Olerite vem descontado, né? Isso. Aí tem FGTS também. Tem um monte de coisinhas e quando a gente recebe vem um valor que a gente chama de valor líquido, né? Que é o que é seu. Seu. Aí você pode sair e tomar tudo numa sorveteria. Ou não. Ou não. Em brusinhas. Em brusinhas. Aí o ideal, né, é a gente falar depois num vídeo sobre finanças, mas enfim, esse dinheiro pode ser caracterizado como, é seu. Ela recebeu o dinheiro dela e ela sai e faz o que ela bem entende com esse dinheiro. Isso. Né? Só que quando você tem um empreendimento, seja esse empreendimento tributado na forma como MEI, seja ele tributado como autônomo, seja ele tributado dentro do Simples, não importa a tributação. Se você tem um empreendimento, quando você recebe um dinheirinho, né, que seja assim, um dinheiro que está pagando uma prestação de serviço, uma execução de um serviço, você vai ter que considerar tudo que está envolvido nessa prestação de serviço, senão você vai ter dificuldades para prestar o próximo serviço, provavelmente. Sim. Ou para continuar prestando esse serviço a longo prazo. Então é muito importante que quando você receba o seu valor, você destaque um valor para compra de material da próxima vez. Tá. Isso é chamado do quê? Custos. Sim. Adoro. Né? É importante que você retire uma quantidade de dinheiro desta prestação de serviço para se alimentar. Porque você precisa comer todos os dias até a próxima prestação de serviço? Sim. Você precisa considerar que talvez você tenha que se deslocar na efetivação da sua próxima prestação de serviço? Sim. É possível que você tenha que pagar imposto sobre isso? É possível? Não, você tem. Você tá? tem. Não é possível, não, você tem que tem. pagar imposto. Então, o que acontece? Se você não colocar tudo isso na sua continha e você simplesmente pegar esse dinheiro e gastar na mesma sorveteria que você gastaria como CLT, sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir fazer a manutenção dessa prestação de serviço. Legal. Tá? Então, assim, por isso que o dinheiro que entra na sua empresa não pode ser considerado o seu dinheiro, ok? Tá. Eu sempre falo que o dinheiro da minha empresa é documento. Parece meio chato isso, gente, mas é muito sério. Então, se você pegar um valor e você simplesmente planilhar isso, você vai perceber que seu líquido é um outro valor. Não é aquele valor que você recebeu, o montante total, tá? Sim. Então, assim, é muito importante que você tenha essa divisão na sua mente. E para você fazer isso de uma maneira saudável, como é que você faz isso, Eva? Você tem que separar, entendeu? E assim, eu acho que a gente precisa até, inclusive, tentar simplificar isso ao máximo para quem tá do outro lado, porque
Porque a gente tem recebimentos praticamente diários. Então eu tenho lá, por exemplo, a pessoa vem e faz uma sobrancelha R$50. Aí a outra vem e faz R$100 em epilação. Aí a outra vem e vai fazer só uma coloração de cílios, R$30. E esse dinheiro, ele vai entrar em dinheiro, ele vai entrar na maquininha de cartão, ou ele pode entrar em transferência bancária, que é uma das opções que a gente dá hoje para o nosso cliente, que vai direto para nossa conta. E aí que eu acho que é a grande questão, porque, primeiro, quando eu sou CLT e eu recebo no dia 5, aquele montante vem no dia 5. Quando eu sou uma pessoa que tem um empreendimento, seja ele qual for, tá? E eu vou receber todos os dias, como é que eu lido? Como que eu gerencio isso? Uma ferramenta incrível que você já aprendeu a usar, chamada fluxo de caixa. Sim. Sabe por que você precisa do fluxo de caixa? Porque você vai pegar uma planilhinha, papel de pão, caderneta, qualquer coisa. E você vai lá escrever. No dia 1 recebo, tem uma previsão de recebimento R$50. Certo. No dia 2 eu tenho uma previsão de recebimento de R$30. Mas no dia 4, aí você não tem nada marcado pro dia 3. E no dia 4 você tem uma previsão, né? Que você já conversou com o seu fornecedor por telefone, ele vem todo dia 4 te entregar a cera. Sim. Tá bom? E aí você sabe que você tem R$80 para pagar de cera no dia 4. Sim. Tá? Então se você tem um fluxo de caixa, né? Que a minha recomendação, o jeito mais simples de ser feito é uma planilha Excel. Planilha de Excel. Aí se você é bem simplesinho. A gente pode até deixar um modelo aqui para elas. Podemos. Então, deixa um modelinho aqui bem simplificado, né? Se você deixar isso nesse fluxo de caixa anotadinho, dia 4, quando você olhar lá, você fala assim, opa, dia 4 eu tenho R$80 para pagar. Quando entrar os 50, você vai guardar. Quando entrar os 30, você vai guardar, ok? E assim você vai fazer durante os próximos 30 dias. Você vai controlar as entradas previstas e as saídas previstas. E se você perceber que você tem mais saídas previstas que entradas, o que você tem que fazer, Eva? WhatsApp. Oi, fulana, tudo bem? Como você tá? Faz tempo que você não vem. E essa semana, como é que vamos agendar? Fazer um post no Instagram, né? De repente aí pensar em alguma coisa que possa atrair uma cliente, um volume maior naquela semana que você precisa de mais dinheiro. Exato. O fluxo de caixa, ele vai te ajudar, inclusive, aí naquela semana você tá com um caixinha gordinho, certo? E aí você já pagou os R$80 da cera, e aí vem uma cliente de repente e fala assim pra você, nossa, será que você consegue fazer? Vou dar exemplos possíveis que eu acho, não sei se falar muita bobagem, você me corrige, tá? Claro. Olha, eu vou trazer 5 pessoas, porque vai eu, minha irmã, minha filha, minha sobrinha. Você pode dar um descontinho? Aí você faz a conta, porque você sabe quanto você tem pra pagar, você sabe o quanto você tem de dinheiro no seu caixa, e você fala, eu sei, eu posso dar um desconto sem sair prejudicada. Porque se você não tem esse controle do seu fluxo de caixa, você pode dar um desconto e no final do mês não conseguir pagar uma conta. Aí você... Nossa, é muito incrível isso, porque assim, fazendo o meu fluxo de caixa, eu descobri que eu, Eva, não podia mais ter valor diferente para quem paga no dinheiro e para quem paga no cartão. No fim das contas, eu cheguei à conclusão lá de que eu não podia dar desconto para minha cliente, desconto em dinheiro, porque como eu já falei para vocês, existem outras formas de você dar desconto para sua cliente, dar promoção, enfim, fazer aquele carinho nela. E eu descobri que eu não podia mais, por conta do meu fluxo de caixa, porque quando eu comecei a fazer todas as minhas entradas e todas as minhas saídas, eu percebi que aqueles R$3-4 que eu estava dando em cada sobrancelha, no final, estava me prejudicando na hora de fazer o pagamento de uma conta na semana. Sim. Isso, olha, então assim, tem uma outra coisa que eu lembro que no seu fluxo de caixa você teve uma experiência muito legal. Eu gosto que a Eva ligou feliz, a Eva ligava me xingando sempre. Você vai, eu tenho que fazer essa planilha. Cada vez que eu ia fazer, eu ficava trabalhada no ódio. É verdade, eu vivi isso. Aí a Eva me ligou um dia, eu me senti assim, nossa, a redenção. Ela ligou, ela falou assim, gente, contabilidade é incrível. Por quê? Você quer contar, Eva? Foi um momento só que eu falei isso, tá, gente? Porque depois eu continuei odiando. Quantos anos que você falou? 8 anos. 2011. 8 anos. Boa parte disso é drama. Atrás é pra falar com vocês. Enfim, é um pouco drama. O que aconteceu? Eu fui fazer o fechamento daquele mês e foi um mês, assim, muito bom pra mim.
E quando mês que são muito bons, que a gente tem uma entrada muito volumosa, a gente tende a ser mais relapso nesse controle, né? Porque você olha na conta, tem sempre dinheiro, você tá pagando os boletos e o dinheiro tá lá, uma prosperidade. Chocando pela janela. Né? Rihanna distribuindo. Você não presta muita atenção. Porque é muito verdade, ó, se você tiver com muita dificuldade, é um mês muito difícil, que tá entrando pouco, cada centavo você sabe de onde tá vindo, por que tá vindo e tudo mais. E esse era um mês atípico, era um mês que estava realmente muito bom, surpreendentemente muito bom. E aí, quando chegou na última semana desse mês, eu fui fazer o quê? O meu fluxo de caixa, todo trabalhado no ódio. Quando eu cheguei no final dele, eu fui bater o que entrou no banco, o que eu tinha no meu controle de cursos e atendimentos que eu tinha dado, e a conta não batia. E aí eu descobri que uma consultoria que eu vendi teve o valor estornado pelo banco. E aí eu entrei em contato com essa pessoa que eu prestei consultoria e falei, olha, você poderia dar uma checada no teu banco? Porque não entrou aquele valor que nós combinamos na minha conta, apesar de você ter me mandado o comprovante. Quando ele foi olhar, o banco, ele tinha colocado 2 dados errados, o banco não me achou e devolveu o dinheiro para a conta dele. Só que como ele ainda não tinha feito o fluxo de caixa dele, ele também não tinha visualizado que isso tinha acontecido para poder me depositar. E ele, nossa, Eva, me desculpa, eu tô transferindo para tua conta agora. Então eu fechei o mês achando que eu tinha um valor e na verdade entrou um valor a mais na minha conta justamente porque aquele não tinha entrado. E quem que me deu isso? O fluxo de caixa. Porque se eu não tivesse esse controle, ia passar batido. Se ele fosse uma pessoa organizada, como eu sei que fizesse o fluxo de caixa dele, ele ia me ligar e falar, Eva, aquele valor estornou, eu vou te fazer de novo. Mas e se ele não fosse? E se ele fosse como eu era no passado? Esse dinheiro teria se perdido e eu não teria recebido e nem teria percebido que eu não tinha recebido esse valor. Então foi um dia muito feliz na minha vida. Sim, então assim, o controle financeiro ele tem implicações sempre muito positivas. E a principal de você fazer esse controle do fluxo de caixa, que é como você faz no dia a dia. E aí, você vai fazer uma outra coisa chamada livro caixa, que é assim, ó, que é separar o valor que é seu mesmo. Sim. Entendeu? Então, assim, ó, esses 30, esses 50 picado que foram entrando, né? Foi entrando assim, né, no dia. Uhum. Você não pode retirar tudo. Então você tem que fazer o quê? Você tem que estabelecer um valor que é o valor da Eva, da profissional, como se você estivesse pagando um salário. Ó, é muito importante que você se remunere do mesmo jeito que você receberia trabalhando para outra pessoa ou que você pagaria se você pagasse outra pessoa fazendo aquilo. Exato. Tá? Porque senão você pode estar levando prejuízo sem perceber, o que é muito comum no empreendedor também que é apaixonado pelo que faz e às vezes não percebe isso. Então é muito importante que você separe um valor, que é o valor que você estabelece, que eu chamo de salário do sócio, tá? E esse valor você tem que tirar todo mês para você. Você tira esse valor. E por que você tem que fazer isso? Não, Lúcia, tudo que eu ganho é meu. Se você não fizer isso, o MEI está sujeito a uma legislação que as pessoas desconhecem, né? O 6.750 ele é o valor da empresa. Sabe quanto desse valor é considerado seu mesmo? Você sabe? Vamos fazer a conta que eu sou contadora, não calculadora, tá? Então eu preciso fazer conta para não fazer de cabeça. É 6.750 vezes 32%. Seu mesmo é 2... Vai ficar... Vai ficar em frente, mas dá pra ver. Senão você faz a conta aí, né? 260. Então, assim, ó, o que significa isso? Significa que dos 6.750, o que pode ser considerado seu líquido é 260. Se você receber acima desse valor e o fisco resolver consultar esse valor, ele vai tributar a diferença. Então, significa que tudo que você comprar para a sua empresa, para prestar o seu serviço, você tem que colocar o CNPJ. Então, você comprou cera? Coloca o CNPJ. Você comprou espátula, algodão, café para servir para sua cliente, porque às vezes a pessoa também olha isso e fala assim, então é só cera e não sei o que. Não, o produto de limpeza que você compra para limpar o teu espaço, o café, o chá que você vai servir para tua cliente, o açúcar, tudo isso. A sua alimentação enquanto você tá na tua função, no teu ambiente de trabalho, também. Por exemplo, eu fui para Beauty Fair recentemente, eu tive que fazer uma maquiagem profissional porque eu ia palestrar. Essa maquiagem entrou
como Na sendo uma contabilidade coisa da sua empresa. da minha empresa, Isso. entendeu? Então, ó, é muito importante que você tenha essa separação. Por quê? Porque senão o governo vai entender que você está se utilizando de um recurso no qual ele deve ser tributado. Sendo que o MEI já tem uma tributação fixa. Se você proceder nesse formato que a gente está falando, você vai estar segura, ok? Não vai ter nenhum risco de questionamento do fisco e ainda você vai ter planilhas gerenciais para organizar seu negócio. Sim. E senão esse vídeo vai ficar muito longo, a gente pode depois falar um pouquinho mais no outro vídeo, né? Só sobre finanças. Sim, a gente pode fazer acho que eu entraria na questão das finanças, não sei também, agora fiquei meio confusa, que é uma coisa que eu vejo que as meninas perguntam tá bom, eu entendi isso, eu entendi que tem que ter essa separação, e eu entendi que o caixa da minha empresa não é o meu, porém, na prática, se eu recebo todo dia, eu não tenho um dia pra esperar chegar no dia 5 pra eu poder fazer essa separação, se eu vou comprar alguma coisa que é pra mim, porque pra minha empresa eu já entendi que eu posso, mas se eu resolver que eu tô passeando na rua, eu vi um batom, quero comprar e eu tenho dinheiro na conta, que é a conta de todo mundo, eu faço o quê? Eu posso comprar? Então, a primeira coisa que eu recomendo é que você tenha duas contas, que você tenha uma conta de pessoa física e uma conta de pessoa jurídica. Isso a gente tá falando de conta de banco mesmo, tá, meninas? Sim, que você abra uma conta e aí todo o dinheiro que entra na sua empresa tem que entrar na pessoa jurídica. Sim. E vamos imaginar que, puxa, naquela semana você atendeu bastante e aí você sabe que tem um valor sobrando lá. Puxa, né, tem, sei lá, vou falar também qualquer valor, tem R$2.000 sobrando lá. E você pode tirar tranquilamente um dia. Aí o que você faz? A minha recomendação é que você transfira o valor para a sua conta de pessoa física e compre que é o como batom. se fosse um adiantamento de salário, assim. Pode ser a sua retirada. Essa retirada não precisa ser necessariamente num dia só. Ela pode ser aos poucos, desde que você não perca o controle. Isso. E isso que a Lúcia falou, de você transferir para uma conta pessoa física, é o que funcionou bastante pra mim. Porque às vezes eu tirava em dinheiro, esquecia de anotar, daí me perdia no final do mês. Então se você entra tudo numa conta e aí você transfere pra uma conta que é sua, tipo, eu imagino que essa semana eu vou ter um gasto pessoal de R$500. Então eu vejo lá na minha conta que tem, eu transfiro pra minha conta pessoal R$500. Aí depois eu vou prestar contas na hora que eu for fazer o fechamento, vamos dizer assim, eu sei que eu já tirei R$500 dos 2.160 do qual eu tenho direito. Entendeu? Exatamente. Eu acho que é isso, né? Isso. Então, assim, é muito importante que você entenda o porquê que a gente tá falando isso. Não é só chatice de contador, entendeu? Tem uma questão prática, né? Que vai implicar em diversos aspectos da sua vida como profissional. Inclusive pra crescer, né? Como é que você vai crescer, contratar a gente ou alugar um espaço maior ou de repente comprar uma autoclave maravilhosa que custa R$6.000 se você não tiver planejamento financeiro? E a autoclave é custo de quem? Da empresa. Da empresa, querido, no CNPJ. Exatamente. É isso? Temos um episódio, então? Sim. Muito bem. Então, vou pedir para vocês curtirem esse vídeo, compartilhar nos grupos com outros profissionais que vocês conhecem, porque informação assim, eu acho que ela precisa ser compartilhada, o maior número de pessoas precisa saber. Deixem aqui as perguntas, as dúvidas nos comentários e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os meus canais, que vocês podem entrar em contato também pelo Instagram, Facebook e o da Lúcia e o site da minha contadora, caso você precise de uma contadora digital aí fácil, rápida, para você cuidar das suas finanças também, tá bom? Muito obrigada, até o próximo episódio dessa sériezinha do Café com Ela.